para falar sobre o impacto dessas declarações da alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, eu vou conversar agora com a juíza Cláudia Maria Dadico, conselheira da Associação Juízes para a Democracia e integrante da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, Jô. Boa noite, espectadores. Como exibimos agora há pouquinho, a alta comissária da ONU, a Michelle Bachelet, se mostrou preocupada com o fato de Jair Bolsonaro ter convocado os apoiadores para protestar contra as instituições judiciais no dia 7 de setembro. Esse temor se justifica? Sim, se justifica, infelizmente, né, Jô? E é lamentável, a gente tem que lamentar que a alta comissária de direitos humanos, Michelle Bachelet, por ocasião do encerramento do seu mandato junto àquele órgão, tenha feito um grande balanço sobre os direitos humanos no mundo, e a única referência feita ao Brasil não foi para registrar progressos ou avanços, mas foi para registrar a sua profunda preocupação com a democracia, com os ataques ao sistema eleitoral que têm sido realizados pelo chefe do Poder Executivo. Isso nos dá realmente uma sensação de, como posso expressar, né, de lamentação realmente pelo Brasil ter sido registrado neste grande relatório que consignou várias coisas, como avanços no sistema de proteção ao meio ambiente como um direito humano, no sistema de proteção, por exemplo, contra a pena de morte, a abolição da pena de morte em vários países, mas as referências ao Brasil, infelizmente, foram negativas e altamente preocupantes. E se justificam exatamente porque esses comportamentos têm sido reiterados, sistemáticos, e agora alcançaram realmente uma escala de atenção na ordem internacional, quando o próprio presidente chamou uma reunião com mais de 40 embaixadores para renovar ataques infundados, discursos de descrédito ao nosso sistema eleitoral e requentar denúncias que já foram altamente desmentidas e colocadas realmente em descrédito as próprias denúncias. Então, o nosso sistema está entre os sistemas mais avançados do mundo, e isso, infelizmente, pelo próprio comportamento do presidente, foi colocado sob a mira dos organismos internacionais, e agora, nesse discurso de fechamento, pela Michelle Bachelet, alta comissária de direitos humanos da ONU. Doutora, a Bachelet também criticou aquela reunião que o Bolsonaro fez, né, com embaixadores para tentar desacreditar o nosso sistema eleitoral com mentiras e teorias conspiratórias que já foram várias vezes desmentidas, né? A senhora acha que é uma justificativa do Bolsonaro para dar um golpe caso ele perca? Olha, nós queremos acreditar que não, né? Queremos acreditar que, de fato, a nossa democracia prevalecerá e que as forças sociais, a sociedade civil organizada não permitirá que uma ruptura à ordem democrática seja perpetrada. Mas, de fato, os receios são muito palpáveis. Não se convoca 40 embaixadores a todo tempo. Isso é uma coisa realmente excepcional. Ao fazer isso, e nessa ocasião, desferir ataques a chefes de outros poderes, como, por exemplo, chefes do Tribunal Superior Eleitoral, à época, o presidente ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso, isso realmente coloca, né, o Brasil numa tensão, numa grande instabilidade, e numa situação em que essa tensão e essa instabilidade ganham uma visibilidade internacional. Então, não é à toa que Michelle Bachelet tenha se manifestado de maneira muito dura quanto a esses discursos, quanto a essa situação. Esses discursos não cessam, pelo contrário, eles continuam. Veja que na entrevista ao Jornal Nacional, que agora foi dada há poucos dias, o presidente colocou uma série de condicionantes para aceitar o resultado das eleições.
Então, os discursos de incitação à violência, de descrédito às urnas, ao sistema eletrônico de votação e a desconfiança no sentido de uma não aceitação do resultado ainda pairam, ainda estão ameaçando a democracia brasileira. Portanto, os receios se justificam, infelizmente. Uhum. Doutora, pegando esse gancho da violência, a alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou que não se deve tomar atitudes que possam estimular a violência, o ódio ou o enfraquecimento das instituições democráticas, que é o que Bolsonaro faz a todo tempo, né? Quais as punições para quem faz esse tipo de coisa? A Associação Juízes para a Democracia, que é a associação da qual eu participo do conselho nesse biênio, participa, por sua vez, de uma grande coalizão com mais de 200 entidades da sociedade civil. E há 3 semanas atrás, a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral apresentou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma representação noticiando fatos que podem, em tese, ser qualificados como crimes. Entre eles, o discurso que foi feito pelo presidente em 7 de setembro de 2021, tanto em Brasília quanto em São Paulo, entendendo que ali havia realmente indícios e evidências de crimes, né? Na oportunidade, crimes que poderiam ser enquadrados até a Lei de Segurança Nacional, e mais atualmente essa reunião que foi feita com os 40 embaixadores, em tese poderia também ensejar responsabilidade criminal pela nova lei contra o Estado Democrático de Direito, que contempla um crime específico, que é o crime de atentado às instituições da justiça eleitoral, ao processo eleitoral. Portanto, isso pode, inclusive, ensejar uma responsabilidade criminal, sem falar, é óbvio, em crimes de responsabilidade. Uhum. Doutora, a gente agradece a participação da senhora, essa aula que a senhora deu sobre direito para a gente, e as portas da TVT estão sempre abertas para a senhora se expressar. Eu agradeço muito a oportunidade, estamos todos muito preocupados, mas ao mesmo tempo atuantes, no sentido de defender a nossa democracia e o nosso sistema eleitoral, que se posiciona entre os melhores do mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.